E eu tinha catequese. Ele começa com essa motivação. O Papa Francisco, na Carta Apostólica Antigo Ministério, instituiu o ministério do catequista, afirmando, aqui vem a expressão: convém que ao ministério instituído de catequistas sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam capazes de acolhimento, de generosidade, de vida de comunhão fraterna, recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, para ser solícitos comunicadores da fé, e tenham já uma madura experiência prévia de catequese. Requer-se que sejam colaboradores dos presbíteros e diáconos, disponíveis para exercer o ministério onde for necessário e animados por verdadeiro entusiasmo apostólico. Bonito isso, está aqui a definição. Quando eu li, falei, pronto, eu já cortei tudo que eu ia falar. Vamos aprender só nesse texto aqui. O que a igreja enxerga na figura do catequista? Primeiro, sejam homens e mulheres de fé profunda. Ai, seu padre, eu não tenho essa fé profunda, então eu vou embora. Não, permanece, que a fé uns fede mais, uns fede menos, mas na hora de chegar. Maturidade humana, é essa maturidade que nós vamos alçar, porque a maturidade humana é essencial. Porque se o catequista não tem uma certa maturidade, diante de um desafio, de um problema, de uma situação, ele é o primeiro a dar um contra-testemunho. Joga tudo por ar, ele esquece a identidade dele. Então, além dessa fé profunda, essa maturidade humana, que tem uma participação ativa na comunidade cristã, evidentemente. Como é que eu vou ser catequista se eu sou ausente da comunidade? A primeira identidade nossa é a comunidade. Seja capaz de acolhimento, capazes de acolhimento, bem-vindos, capazes de acolhimento. Nós estou ouvindo aqui mestres, eu estou ficando preocupado aqui. Sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna. Olha que um tripézinho bravo para nós, né? Capacidade de acolhimento, portanto, é essencial da figura dele. Capacidade de generosidade, essa marca tem que ser nossa o tempo todo. E capacidade de vida de comunhão fraterna. Grande testemunho disso. Recebam a devida formação bíblica, teológica, veja bem, bíblica, teológica, pastoral e pedagógica. O povo. É bom que a gente conheça a Bíblia. É bom que a gente conheça um pouco da teologia. É bom que a gente conheça o que é a pastoral dentro da igreja. É bom que a gente tenha uma rasa que seja formação pedagógica, porque nós seremos educadores da fé. Requer-se, sejam colaboradores do padre e do diácono. Por quê? Porque o Papa recorda isso. Porque às vezes ele quer caminhar sozinho, quer fazer o grupinho dele, e falta o diálogo, a obediência à figura do Papa, do bispo, do diácono, do padre. Por quê? Nós sabemos disso. O pároco não pode trabalhar sozinho, ele tem que obedecer ao bispo. O bispo precisa estar em comunhão com o Papa. E às vezes a gente tem dificuldade de entender a obediência. Ah, mas tem que ser assim. A igreja orienta assim. Por isso essa formação bíblica, pastoral, teológica, pedagógica. E os desafios outros que vão aparecer. Eu trouxe bem coloridão, porque o colorido ele tem uma forma pedagógica. Você está com sono, o colorido acorda, né? Meio carnavalesco. Quando é aquela página branca, assim, desanima. Todos nós sabemos que a catequese caminha anos a anos com esse projeto, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Esse documento aqui, para quem mexe com a catequese, é essencial. 2023 está acabando esse ano, portanto, já está sendo montado pela comissão o estudo dos próximos 4 anos, 2024 a 2028 ou 2029. Depois, um texto que tem que ser a alvo, o documento 107, a gente sempre chama por documento. Aí vocês vão começar a usar a facilidade. Pega o 107, você já sabe o que é. É um documento que, entre aspas, é uma cartilha nossa, iniciação à vida cristã, um itinerário para formar discípulos missionários. Então, são coisas que nós conhecemos, nós trabalhamos e o tempo todo mexemos com ela. Mas para aqueles que vão chegando, né,
eles são sempre bem-vindos. Acredito que todos os que irão falar aqui de alguma forma trarão livros para vocês ir conhecendo, documentos para vocês conhecerem. Roberto Carvalho, vocês conhecem, padre aqui da nossa diocese, da nossa região, ele escreve bastante coisinha, porque ele também é formado nessa área. Ele escreveu vários livrinhos bonitinhos, fáceis, né? E eu peguei por acaso esse livrinho fácil dele, quando ele faz uma rápida prévia da história da catequese, e que já nos ajuda a compreender, né, em que pedaço nós estamos entrando. Ele coloca aqui: desde os inícios da era cristã, portanto, vamos voltar à pessoa de Jesus Cristo e os primeiros que caminharam com eles, até o século VI, estamos no início da igreja. A igreja viveu um período de organização e fortalecimento da própria vida eclesial. A igreja não estava formada, ela estava se formando, e esse formar da igreja era em diversas comunidades. Nós não tínhamos ainda como pensar uma estrutura, né, hierárquica da igreja. Estava tudo sendo novo. Nós não temos ainda esse peso de uma igreja cuja sede está lá em Roma, cujo pontífice é infalível, cuja estrutura de arquidiocese não existia nada. Nós estamos começando. Então há uma riqueza muito grande aí. E o padre Huberto nos recordará que 3 livros dos inícios do cristianismo merecem destaque para nós. Alguns de vocês já ouviram e já trabalharam sobre esses livros, talvez seja uma palavra nova para você hoje. O primeiro, chamado Didaquê. Didaquê, assim chamado como a doutrina dos apóstolos. É um milenar livro, um achado. E ali nós vamos encontrar um pequeno manual de uma pastoral catequese. Encontramos esse livro? Sim. É possível? Sim. É fácil de achar? Sim. É um livro velho, mas que alguém teve a sábia inteligência de pegar esse manuscrito, mantém ele como a maior riqueza que nós temos da catequese. As chamadas 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia e a Epístola de São Clemente. Clemente e Inácio são, entre outros, são grandes homens da figura da patrística da igreja. Todo mundo que estudou a patrística sabe que tem que pesar, né, essas figuras caricaturadas. O Pepe é um doutor na patrística e ele sabe bem do que eu estou falando. É uma parte difícil da teologia, eu considero, porque nós precisamos entrar nos textos desses cabeções, né? E não são poucos, né? Mas é uma riqueza insondável. Difícil porque trata-se de uma linguagem antiga, de uma teologia pesada, né? E às vezes a gente está acostumado com um modo assim mais simples de bater papo sobre a Bíblia. E não. Então, por que o Huberto traz a recordação desses? Para dizer, toda a história da catequese, ela está bem fundamentada nisso aí, tá? Então, nessas lâminas, que não são lâminas novas, rapidamente, a gente começa o quê? O ato, né, de transmitir, de comunicar a fé cristã, essa expressão, a fé cristã, né? Fé. Qual é o nosso modo de fazer catequese? Nós vamos fazer catequese pela ação, nós vamos fazer catequese pela palavra. Pela palavra é mais fácil. Nós nos utilizamos, né, da teologia, da Bíblia, da nossa palavra, das nossas tradições, mas a forma importantíssima de fazer catequese é a ação. Quando você pega o catequista de surpresa, você fica chateado, porque ele acabou de agir como um mulano, ele jogou fora toda a classe catequética dele. Isso pode acontecer em qualquer momento, por isso a maturidade. Problemas nós temos, evidente. A paróquia, minha gente, embora a gente não queira, ela é uma empresa. Quanto mais a gente levar para um perfil, né, não empresarial no sentido frio, né, mas das relações, né, da amplitude, ela é muito grande. E a gente não pode esquecer que o tempo todo ela é movimentada por pessoas. Nós não estamos mexendo com departamentos, são pessoas. Pastorais não são departamento. Vai lá no departamento do RH, vai lá no departamento. O que acontece lá na liturgia é importante para mim que estou aqui na Pascom, é importante para mim que estou aqui no dízimo, é importante para mim que estou aqui na catequese, é importante para mim que estou aqui na pastoral do batismo, porque aquela pastoral lá é a minha pastoral.
Se algo de ruim acontece naquela pastoral, é a minha igreja. Então nós temos que ter essa maturidade, né? Este cuidado. Deixa eu ver aqui esse negócio aqui, vamos lá. Muito bem, é esse agir que deve mexer conosco. Portanto, a catequese, ela é eminentemente bíblica, ela é eminentemente existencial, ela é eminentemente comunitária, ela é eminentemente a nossa vida. Tá bom? Estamos dando um elemento para isso. Você poderia perguntar, como é que brota a vocação do catequista? Eu diria, daquilo que eu já li e me divirto com isso, é esse encantar-se com Jesus Cristo. O catequista, ele é catequista a partir do momento que ele se encanta. Porque a hora que ele fica apaixonado por Jesus Cristo, ele quer sair falando desse homem para todo mundo. Ele não quer saber se tem manual, se tem regrinha, se tem... Eu quero fazer o Evangelho chegar às pessoas. Os catequetas hoje batem muito nessa tecla, né? Que todo o espaço da catequese tem isso aqui, ó. Cria um lugarzinho, um altarzinho, né? O nicho da palavra de Deus. A catequese deve começar ali, ó, numa celebração, numa liturgia. As crianças têm de começar, os adultos têm de começar, os jovens têm de começar a tocar a palavra de Deus do jeito deles. Vamos criar um momento celebrativo. Agora vamos conversar. Qual é a melhor forma de levar Jesus Cristo a eles? Não é tanto numa doutrinação, mas senão os fatos de Jesus Cristo. Se a gente olha hoje esses livros de catequese por aí fora, né? Isso. Então você entra naquele enredo, você entra. Cabe a nós, enquanto fazemos uma preparação para isso, aí sim, vamos conversar alguns outros temas. Mas quando estivermos na catequese, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, rapidamente vamos estar atentos a isso. Como é que as pessoas faziam a identidade da catequese? Tradicionalmente, era uma preparação de criança e adolescente para receber sacramento. Outro dia aqui na igreja, o padre Fernando me perguntou, que tem uma paróquia aqui em São Paulo, que eu não vou dizer qual é, grandinha, poderosa, né? Exige que os padrinhos de casamento também tenham crisma. Então está um tal de nego ligar para tudo quanto é lado, para fazer curso de crisma, para casar e para ser padrinho de casamento. Olha a igreja estragando o sacramento da crisma. Eles não querem fazer o sacramento da crisma, querem fazer o sacramento da crisma porque ele vai casar, porque ele vai ser padrinho. E a igreja era assim até um tempo atrás. Você não podia se casar se não tivesse o crisma. Graças a Deus. Casamento é casamento, crisma é crisma, vergonha é vergonha. Vamos dar valor à riqueza de cada ato sacramental. Então é importante a gente sair dessa coisa, né? Vou fazer para isso. É muito mais do que para isso. Então já vamos partir de uma perspectiva de precariedade. A iniciação cristã se torna pobre e se torna fragmentada. O documento de Aparecida trabalhou isso. Esse DAB, o documento de Aparecida, que não é tão longe assim. Há pouco tempo, o Papa Bento XVI esteve aqui. E creio que todos vocês puderam acompanhar pelos meios de comunicação. Temos uma multidão de iniciados sacramentalmente na fé, mas não existencialmente. O que é? As pessoas fazem o processo catequético, cumpre tabelinha, mas às vezes vem umas mães bravas aí, né? Como você sabe quer que o seu filho faça assim? Nós não vamos perder nada, só que, entende? Eu estou chamando o menino que não sabe nadar para uma festa de natação. E a piscina é funda. Mas ele tem que ir, então lá. E ninguém vai se preocupar em salvar a vida dele, porque ele morre. Tem mães que os próprios pais atropelam o processo, que acham bonitinho. Minha mãe me enganou. Eu tinha 9 anos, ela ia fazer bodas de prata. Ela fala: eu vou botar você na catequese, porque você vai fazer pergunta. No dia da minha bodas, que legal mesmo, no final do ano assim. Estava todo animado, quando foi chegando perto, ela chamou a catequese. Eu não quero que ele faça. Que é tão bonito que a criança faça com as outras crianças. Diz como vai fazer na minha bodas, vai fazer o ano que vem de novo. Pronto, acho que eu perdi a fé. Aí eu fiz 2 anos. Foi muito bom. Mas foi o ano que eu aprendi a correr de longe, já contei para vocês. Então esse modelo vem dessa cristandade. A gente tem os grandes manuais da catequese, a catequese São Pio, os manuais de épocas, né? E essa catequese doutrinada, antiga, né? Volumão, você chegava na frente do professor
Tinha que responder que está certo. E se você errasse uma frase, pode voltar, não vai fazer a primeira comunhão. Era um trauma. Eu fui um catequista desse, eu fazia prova. E eu adorava fazer uma prova difícil, que eu queria que eles tirassem a nota baixa. Olha que pânico. Eu vou pagar no inferno, gente, eu não sei. Mas Deus foi bom, Ele me jogou. Você vai fazer uma especialização bem nessa hora para você aprender de uma vez por todas, né? Levar as pessoas a fazer essa experiência, que não é fácil, não depende de você, embora você possa ter todos os requintes aí, né? Sou formado na Bíblia, na pedagogia, tudo. Não, é o tempo, é o momento, é o desafio que nós vivemos nos tempos de hoje. Então é muito complicado, sim, a gente poder fazer, né? Alimentar e fortificar a fé das nossas crianças. Quando eu falar criança, a gente engloba tudo aqui, tá? É que eu falo criança, porque eu acho que ela é a porta de entrada para nós. A primeira adesão a Jesus Cristo já era suposta como fruto da família, lembra lá antigamente? A gente nascia dentro do pacote. Hoje os pais ficam desesperados, pai, o que eu faço? Eu não sei. Né? Por mais que você queira, não sei. Nós que trabalhamos com educação, né? Falamos isso, tá bom? Diretório Geral de Catequese, falaremos sobre ele futuramente, catequese tradente. Para mim é um dos documentos mais bonitos da catequese. Quando eu trabalhei aqui na Arquidiocese de São Paulo, no setor de formação catequética na época, há uns 200 anos atrás, eu perguntava para os catequistas: quem conhece catequese tradente? Já não é tempo. Agora então, mais ainda, porque o livro está velho. Quanto mais velho, alguém vai dizer assim: não, essas coisas velhas não é bom. Pelo contrário, algumas riquezas nossas estão. Que hoje você vai achar o quê? Não é menosprezando o Padre Humberto, não. Mas hoje você vai achar que uns livrinhos mais ou menos. Ali, ainda bem que ele faz a ponte ali, ele está nos ajudando a resgatar isso. Aí está a riqueza do trabalho dele. Mas você pega os limites de catequese aí que dá medo, né? Dá susto. A gente trabalhou aqui e dá medo, dá susto, verdade. Então, o Evangelho já não está influenciando mais ninguém. Nós estamos perdendo um pouco. Como é que nós vamos apresentar o Evangelho para as pessoas, tá bom? Portanto, hoje a igreja retoma e renova a sua consciência missionária. Há uma provocação nisso. Evangelho anunciante, ele, ela existe para evangelizar. Essa é a única identidade da igreja. Então não é para ficar brigando, não é para ficar com gente com ciúme do outro, não é para ficar gente. É para evangelizar. Nós temos que ter pressa. Cada vez que a gente rompe isso, a gente está perdendo tempo. A gente está patinando. Temos que ter urgência, evangelizar em todos os sentidos. O Padre Noodilo agora chamava atenção, né, na nossa primeira reunião agora, dizendo assim, por exemplo, o trabalho da comunicação não é da pastoral. Todas as pastorais têm que ser comunicação. Não adianta ficar encostando na pastoral. Faça a comunicação da sua pastoral. Projete a sua pastoral. Ainda mais com os meios de comunicações que nós temos hoje. Projete a sua pastoral. Então, nós temos que ter urgência. E isso é uma forma missionária de evangelizar. Hoje a rede da mídia é um grande espaço missionário para nós. O que eu falo aqui dentro da igreja, o que eu projeto na mídia, aqui eu vou atingir 200 pessoas lá fora. Aquele tempo feio da pandemia, que eu rezava aquela missa no meu Instagram, quantas pessoas participaram da missa que durante a semana não vem aqui? Né? Quer dizer que tinha 300 e poucas pessoas, eu falei, gente, eu não tenho isso na minha igreja. Segunda, terça, quarta, quinta. Então, há uma importância nisso aí. Né? Portanto, urgência em proclamar essa boa nova de Jesus Cristo. Tá bom? A evangelização, a prioridade, né? É isso que nós chamamos de querigma ou querigma. Aí fica a disputa para tudo quanto é lado, né? Pela riqueza do grego, né? O querigma, o primeiro anúncio. É o que nós falamos assim. É bonito o que aconteceu, por exemplo, no final de semana aqui para muitos jovens que vieram participar do encontro. Um querigma, um primeiro anúncio. Agora entramos nós. O catequista tem que estar pronto. Sabe aqueles bichinhos que tem na selva, aqueles picarrinhos? A onça às vezes come e ela é violenta, eles vão lá e roubam o bichinho dela e fica. E ela é quebrada. Os bichinhos, né? Também são chatos. Mas você tem que ficar ali, nós temos que ser esses bichinhos. Caiu na rede, vai lá e pega lá. E começa a catequese. E vamos evangelizar esse povo. Temos que ter urgência. Né? Às vezes é um fator assim, urgente. Você viu um detalhe ali, pega. Ah, se eu for deixar para lá, pode ser que seja tarde para você usar a evangelização.
Catequese vem essa palavra grega, né? Apaikel, ou seja, ressoar. Ressoar. Fazer, falar novamente, né? Ecoa essa palavra. Ecoa essa palavra. Está vendo? Os catequistas aí já conhecem tudo isso aí, né? Ecoa essa palavra. O processo da evangelização é um processo de tradição da fé. Que bonito que esse projeto não é nosso, esse projeto veio lá, ir por todo mundo anunciar o Evangelho, quem quiser, vá com tudo. Portanto, nós estamos fazendo este legado. É um Evangelho que eu gosto de usar, por exemplo, Orlando, no batismo. Quando eu faço batizado, eu gosto de pegar esse Evangelho. Porque eu olho para os pais e para os padres, olha, nós estamos fazendo isso. Anunciar o Evangelho e quem quiser, aí, para vocês aceitarem. Agora, aceitar não é fazer cumprir tabela, é daqui para frente assumir o processo do batismo que vocês estão vivendo. Por isso a importância dos pais, por isso a importância dos padrinhos. Né? E aí, quando vierem os desafios para nós, né? O bispo ele começa magrinho, depois ele vai ficando bispo, ele vai ficando gordinho, né? A Aparecida, há uns anos atrás, já fez isso. Abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favorecem a transmissão. É duro abandonar? Porque a gente tem segurança nelas. Mas o que nós vamos fazer? Só que tem coisa que a gente está falando hoje, está perdendo tempo. Não vai mais convencer. Não vai mais. E não adianta, mas no nosso tempo, mas era tão bom, mas... Quem hoje saberia, né? Essa molecada aí, quem saberia os mandamentos ali de Deus de cor, os sacramentos? Pois é legal, eu sei de cor. Então, porque no nosso tempo tinha, mas hoje não é mais assim. As próprias grandes academias não querem fazer você decorar mais nada, quer fazer você ser um pesquisador. Você tem que saber a fonte, vai buscar logo. Não fica batidão. Essa agilidade é o pesquisador. O bíblico, o catequeta, ele é um pesquisador. Vamos pesquisar, vamos escarafunchar. Nós temos que achar. Então nós temos que estar o tempo todo dinâmicos nisso aí. Dinâmicos nisso aí. É um desafio para nós hoje. Hoje se fala desses processos catecumenais, e a palavra invoca, né? Iniciação à vida cristã, que tem resgatado um momento forte da nossa igreja lá atrás, que era essa inserção dos adultos ao processo de evangelização e que serve para todo mundo. Se você pegar já os livros de catequese das crianças, estão levando para isso. Experiência, mais do que doutrinação, a chamada mistagogia, que eu vou falar aqui, gente, outros aí vão falar mais vezes com mais calma. Estou dando um cenário amplo, uma introdução para dizer, né? E assim vale a pena. Palavras que vão aparecer bastante tempo aqui para nós, né? Essa chamada mistagogia. Olha lá, não é só renovar algumas metodologias, alguns subsídios, não é suficiente maquiar. De repente a gente fez coisas tão bonitas no ano passado, e aí vamos fazer tudo de novo ano que vem, e de repente fala que não dá certo. Então você tem que ter sempre cartas na manga, né? Olha, cada ano que a gente abre uma turma, né? O pessoal do Cristo percebe isso, ano que você abre uma turma, que eles vão de Mocorama. Vendo que você abre, nossa, pessoal pequenininha. Só que não podemos nos impactar no início. Todo mundo começa meio assim, né? Quando a gente começa a se encontrar toda hora, agora já está. Você vai vendo que o pessoal, o final é sempre gostoso, né? O final é sempre gostoso. Por quê? Porque já criou. Isso é natural, isso é normal acontecer isso, né? É normal acontecer isso. Portanto, alterar a própria estrutura da tradicional preparação para os sacramentos e propor um novo paradigma. O sacramento vai acontecer, mas tem que ser mais simples. Eu não posso preparar um adolescente para ele receber crisma. Tem que preparar esse adolescente para ele ter loucura pelo Espírito Santo e abraçar a igreja e ser feliz. Aí lá no dia vai ter aquele que recebe para sinal do Espírito Santo. Não falou nem amém, o bispo fica esperando. Rapaz, está discutido, nós doeu. Né? Então é uma coisa que, coitadinho, é muito. Então eu digo, não nos frustremos, né? Não nos frustremos. Esse chamado Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja, não é? Há anos idos, e sempre ela passeia, ela vai apresentando urgências evangelizadoras para nós.
A igreja é missão, a igreja é casa de iniciação cristã, a igreja é lugar de elevação bíblica, a igreja é comunidade de comunidades, a igreja é serviço de vida plena. Mais simples. Nós fazemos isso? Fazemos. Nós sempre temos que fazer melhor. Nunca nos contentemos em não fazer isso com qualidade. Nós temos que estar o tempo todo em permanente missão. A nossa missão agora qual é? Quais são os desafios que nós enfrentamos hoje na sociedade? Tantas famílias desesperadas, é situação de desemprego, é situação de... O cenário aí. A educação, eu já conversava com alguns professores lá do colégio, o pai dá medo a educação, porque nem nós sabemos para onde vai. Você olha as crianças hoje, dá dó. Elas pedem para os professores aliviar. Nós fazíamos isso na faculdade, professor, sexta-feira. Quem que não quer uma vida fácil, você ter diploma no final, sempre depois, né? Faculdade de medicina, sexta-feira à noite eles vão no barzinho, beber, porque é dia do amigo. Amanhã é médico. Então tá mesmo. Gente, são 200 lâmpadas, não dá tempo para a gente fazer nada, não, mas é só para a gente poder se divertir. Olha aí, é o trabalho de todos. Claro que eminentemente ele é nosso enquanto catequistas, mas nós precisamos contagiar esse mundo, todo mundo precisa ser, não é? Assumir essa catequese. Aí vem esse primeiro desafio para nós. A liturgia é uma catequese em ação. Quanto mais linda, quanto mais experimentada, quanto mais mistagógica, mais ela nos levará a uma experiência fecunda com aquele que nós vamos ter vontade de ainda descobrir mais coisas sobre ele. Quando as pessoas falam, padre, eu sei da sua missa, nossa, foi para casa conversando, aquele negócio que o senhor falou no meio, foi o assunto do dia. Pronto, está ótimo. Por isso que é bom o padre às vezes falar umas besteiras lá. Semana passada foi sexta-feira, acabei a missa da manhã, 6 pessoas foram se confessar. Me estrepei. Na breve homilia da manhã. Eu dei um toy na turma, inclusive em mim, e fui fazer o ofertório, a coisa ficou no ar. Aí acabou a missa, já 6 pessoas. Amanhã não pode acontecer isso, que amanhã eu tenho que sair voando, já com atraso, eu vou fazer uma gravação na TV Gazeta. Então amanhã eu vou fazer uma homilia bem café com leite, porque não dá ninguém vai falar do programa. Particularmente os ministros ordenados, nós sabemos disso. Primeira missão nossa, o bispo sabe disso, o padre sabe disso, a primeira missão dele é ser catequista dentro de uma comunidade. Gente. E essa união é urgente. Liturgia e catequese. Não podemos ter uma liturgia sem a catequese, não podemos ter uma catequese sem a liturgia. É aquela coisa assim, não é como ter 2 pulmões, com um só eu vivo, mais ou menos, mais vivo. Se eu tirar a liturgia e viver só da catequese, é um boné velho. Se eu tirar a catequese e viver só da liturgia, tem esse tipo de vida. Então, aqui tem que ser o caminho das duas. Eu estou batendo muito nesse documento de Aparecida, nessa entrada. Por quê? Fala desse despertar missionário. Requer novas atitudes pastorais por parte de todos nós, tá bom? Por parte de todos nós. Esse é um documento bonitinho da igreja, né? O ritual da iniciação ali da cristã é um documento bonito ali. Ele leva a gente a compreender, né, o mistério daquilo que nós celebramos. Tão pouco usado, tão pouco mexido pelas pessoas, né? Tão pouco mexido pelas pessoas. Um dia, quem sabe, eles vão trazer o documento, né, e apresentar para vocês. Formado em 4 tempos e 3 celebrações ou etapas, né, que nós fazemos por aqui, na nossa comunidade paroquial, dentro, né, da catequese de adultos. Né? Aí, texto de descrição, 4 tempos, 3 etapas. Distinção: o catecúmeno é o não batizado, o catequizando é o já batizado. A noite santa, né, vocês viram no folheto, na missa, vai falar da liturgia do batismo, né, dos catecúmenos. Temos catecúmenos, essa palavra sempre passeia e está sendo mais resgatada agora, ainda mais na igreja. Né? Nós já fizemos aqui a missa da Noite Santa com o batismo. Esse ano talvez a gente faça sem batismo, porque se trata de uma missa muito comprida e às vezes, coitados, os batizados queriam aparecer um pouquinho mais, mas aí não dá, porque Jesus ressuscitou. Né? Então a gente vai jogar eles dentro do tempo pascal numa outra ocasião. Né? Mas como ele é apresentado rapidamente, pré-catecumenato, essa etapa de acolhimento na comunidade cristã. Mas nós fazemos isso na catequese de criança.
Nós fazemos isso na crise. Nós fazemos isso. A catequese é isso. No primeiro momento, vamos acolher todo mundo é bem-vindo. Mesmo quando o pároco escreve para o coordenador que não aguenta mais enfiar a criança, fala, você precisa encaixar mais um. Ah, não tem mais lugar, encaixa. Depois eu te explico. Encaixa. Vem a primeira evangelização, né? Cristina me falou aqui um dia. Primeira evangelização. Esse querido, esse adulto, esse faz a criança ir embora com vontade de voltar. Faz o adulto ir para casa com vontade de voltar. Faz o adolescente ir para casa com vontade de voltar. Você já acertou. Se ele não quer, muitos irão sem vontade, muitos irão porque não tem como, né? Não tem como mesmo. Todos eles são terminados com seus respectivos ritos. Aí nós temos o momento da entrada, lá no momento do catecúmeno, tem aí toda essa etapa bonita. Olha lá que beleza, entrosamento, depois dá um estilo no padre, dedo. Depois vem um momento bonito, celebrado de eleição. Olha que bonito, essas são todas celebrações. Né? Dentro do ritual, nós vamos encontrar todas elas. Olha lá que beleza. Olha que beleza. Começamos a semana passada, né, a catequese dos adultos, deste etapa. Então, terminando, né, porque ela acompanha o calendário litúrgico, porque eles vivem melhor a fase, né, de tudo. Então, eles esperam a Páscoa, porque é o dia que eles vão com tudo. Inclusive, a Gazeta me chamou exatamente para trabalhar nesse tema, né, o sentido profundo da Páscoa para os cristãos. Então, o assunto vai ser bem nesse sentido de renascer, de vida nova, etc. E tal. Essa é a parte mais gostosa. Se aqui a coisa foi bem feita, ali, né, a mistagogia, o momento que já vai acontecer diante de tudo isso. E a gente tem colhido isso muito na catequese de adultos. Né? O pessoal tem um prazer, e a gente também. Né? Porque eles veem porque eles querem. E é diferente, às vezes, você ter uma adolescente que está lá, que não está obrigado. Ou a criança que está aí porque a mamãe mandou. Né? É diferente. Muito simples. Portanto, o primeiro anúncio, a catequese, o momento da iluminação e purificação, o momento da sacramento inicial, a mistagogia, e essa chamada maturidade à vida cristã. Falaremos nesse tempo de formação nossa, desses encontros, muito, né, no sentido sacramental da nossa identidade enquanto homens e mulheres que assumimos os sacramentos, levamos o sacramento às pessoas, mas acima de tudo queremos despertar neles o mistério. Né? O grande momento, o centro de tudo isso para nós. Não percamos tempo, às vezes, com muitas alegorias. Né? Tudo que é centrado em Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo. E a partir dele, claro, nós queremos passear nessa história que nos encanta, essa história que é feita, né, de tantas coisas maravilhosas, né? Dos quais a centralidade dela, que digo o diferencial da nossa igreja, são os sacramentos. O que é essa catequese? Experiência de Deus, aprendizado de leitura bíblica, momento celebrativo, carregado de muitos símbolos e muitos sinais, uma escola de oração. Agora, eu catequista, a minha vocação precisa ser essa. Eu tenho que ser a primeira pessoa a ser uma pessoa de oração. Eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho sede da palavra de Deus. Aí a pergunta vai ser essa: qual é o seu tempo com a palavra de Deus todos os dias? Se nós temos tempo para tantas coisas todos os dias. Se eu ainda não tenho isso, eu vou tentar encaixar. E não pode ser aquele tempo que você sabe que você está cansado, que você está... porque aí não vai. Ela tem que ser um tempo de prazer. Claro que o nosso dia a dia, se eu fosse sentar agora para ler a Bíblia, eu ia bater nela, né? E final do dia acabado, né? E aí complica tudo. Hoje eu fui fazer reflexologia e a profissional falou assim: padre, além do processo todo ali, posso orar pelo senhor, porque eu estou vendo que hoje o negócio está feio. É bonito isso, a sensibilidade do profissional. Quis rezar. Eu sei que só reza para todo mundo, aquela coisa toda. Então nós vamos falar muito disso, né? Iniciação à vida cristã, iniciação à vida cristã, iniciação à vida cristã. Antigamente, há uns anos atrás, não falavam muito disso. Catequese. Vamos passear aí. O que é isso? Bem preparados para isso. Bem preparados para isso. Por isso que eu estou passando um pouco rápido,
Porque com certeza vamos ter o dia certo para a gente trabalhar nisso aí. O catecumenato é o caminho de todos nós, o caminho de todo mundo que vai dentro da igreja, se for beber. A todo mundo aí precisa dar uma recachetada. Para esquecer as coisas aí. Cada pergunta que o povo faz para nós no dia a dia, você fala que o melhor está por mesmo. Ah, seu padre, desculpa a minha pergunta. Aí vem. Aquela Rosana lá que reza na missa, o que é ela na Bíblia? Ele é como uma deusa. Joguei ela na televisão, tá cheia, né? Tá acabada. Quando eu ouvi, falei, gente, quem é essa mulher? Voltei aí. E ela era até coitadinha bonita, né? Às vezes a gente está fazendo isso com a gente também, né? Então, vamos passar isso aqui, que eu não vou dar muito tempo nisso. Vai que é o esquema do Rica, né? Que é o... Vamos ter um dia mais para falar sobre ele. Eu gosto dessa expressão bíblica. Está lá em Emaús. Né? Fica conosco, Senhor. Que é a forma mais elegante de queremos estar na presença dele. E quando nós clamamos a presença dele, fica conosco o Senhor, e ele está no meio de nós assim confirmamos em cada celebração. E aí? O que nós fazemos com isso? Como é que o Senhor pode estar no meio de nós se às vezes é tanta distração, tanta confusão, tanta perda de tempo? Fica conosco, Senhor, é revestir-nos da sua presença. O Senhor está no meio de nós. E nós precisamos ter tempo para isso. Às vezes a gente chega atropelado numa missa, sai correndo, distraído, mas é o cenário que nós temos. Nós, homens de evangelização, não podemos deixar de aproveitar todo o momento para evangelizar. Mesmo que tenha uma criança, às vezes possuída, né? Hoje tinha uma na missa, mesmo que alguma coisa saia de cena, às vezes a música não casa muito, mesmo que hoje falhou, você tem que tentar ir cada vez mais tirando. Às vezes o microfone atrapalha, né? O microfone hoje eu segurei ele longe, aquele quando você era, por quê? O tom dele está alto de novo, foi regulado de ontem. Mas alguém, para o Espírito Santo aqui é surdo, então tem que botar o som na mão para ele. Né? Então você fica tenso com isso. Mas fica conosco, Senhor. Esse caminhar dele, eu falo que é uma das mais lindas páginas do Evangelho, porque ele faz um resgate de tudo. Os caras estão ali andando desanimados, se estão desanimados é porque não entenderam nada do que viveram com ele. Às vezes nós estamos há tempo caminhando com ele e também a gente não sabe o que fazer porque não entendemos ainda quem é esse homem. Ele não mudou a minha vida. Como é que eu vou querer levar esse homem para os outros? Assumir Cristo na própria vida dá muito trabalho. A vocação do catequista é esse cara que se apaixona por ele, mas não é essa paixão besta, é esse desejo de se configurar nele. Eu quero ser, Senhor, como você. E Ele nos dá essa possibilidade. Ele vai dizer isso. Se você seguir, né, o mandamento do meu Pai, Ele virá e fará morada em você, e eu estarei com você. Ele dá garantia para nós. E aí o que nós fazemos com este homem dentro de nós? Fica conosco, Senhor. Então ele pode caminhar muitas vezes perto de nós, explicar tudo e a gente continuar ali, não. E aí às vezes deu a hora da janta, ele vai, e a gente perdeu a oportunidade ímpar, não é? De fazer um processo de transformação. Então vamos continuar. Vamos viver esse processo de caminho, é um discipulado eterno. Vocês veem, tudo que nós está aqui, né? Nós já sabemos, mas a gente está dando uma oportunidade. Vamos ler de novo, vamos ler de novo. E como é que eu estou nessa caminhada? O que eu tenho feito nesse meu tempo de igreja, nesse meu tempo de pastoral, nesse exercício que eu estou aqui? Quantas pessoas mais nós estamos contagiando para fazer isso? Né? O chamado para essa noite foi isso. Você de repente quer ser o catequista, nem apareceu por aqui. É bom para a gente ver cara nova, ver pacote, é gostoso. Aí vamos misturar todo mundo, juntos se misturar, vamos ver o que dá para fazer. E não somos só nós, dá para olhar mais gente dentro da igreja. Ai, boba, legal. Ainda fala assim, vai boba, né? Lá no interior vai boba, é gostoso. Transforma a tua igreja em comunidades orantes.
Transforma a tua igreja em comunidades acolhedoras. Transforma a tua igreja em comunidades edificadas na fé. Transforma a tua igreja na esperança. Transforma a tua igreja na caridade. Quando chegarmos aqui, minha gente, pode brindar que você está no céu. Você morreu, não está sabendo ainda. Viu? Não fica preocupado em doutrinação. Vamos logo, urgência. Claro, a doutrina é importante. É bom que não seja urbano, eu não sei nada de urbano. Não é oba-oba. Mas sabe, olhem com eles. Criemos em nós essa perspectiva da acolhida. Ontem eu falava no CPP, anteontem, a cultura do encontro, né? Um apelo que foi o próprio Papa Francisco, mas o apelo é muito anterior. A cultura do encontro, precisamos encontrar mais, esbarrar mais as nossas vidas. Né? Queremos que Ele venha abrindo os nossos olhos para a gente reconhecer o Senhor nas muitas realidades que estão aí. E a gente bate cada figura aqui dentro da igreja durante a semana para conversar um pouquinho. Aí você olha assim, não está certo. Esse dia chegou o somaliano aí, coitado. Não falava nada, a não ser o inglês dele. E aí eu estava lá cortando minhas plantinhas, e com elas eu vou evangelizando. E ela, a Cris empurrou ele lá para o Padre Valdo, eu vi que o Padre Valdo disse, o problema aí eu não sei não. Fui lá conversar com ele, coitadinho. A situação do imigrante, está desesperado, precisa chegar no consulado dele no Brasil. Meu padre, eu não posso nem usar dinheiro, me faça chegar no Brasil. Como é que eu faço? Porque vão fazer você chegar no Brasil. Você tem que chegar ao seu destino. Aí vem a figura do Papa, né? Batendo na terra dos imigrantes. É ruim você estar fora do seu país. Tadinho. Você quer um cafezinho? E vamos lá, aproveita, meu filho, essa loja toda lá dentro. Senhor, aquece os nossos corações para que sintamos sempre a tua presença. Olha, o catequista tem que ser essa pessoa, um coração aquecido. Meus senhores catequistas, você é um catequista, tem que ter um coração aquecido. Né? Não pode ter coração peludo, coração maldoso, coração fofoqueiro, ciumento também não. Invejoso também não. O coração do catequista é aquecido. Aquecido da presença dele. Jesus, capaz de sentar ali na diretoria de impostos, sentar lá com a prostituta, deixar a outra lá no nosso pé. Se ele soubesse quem está relando até ele. Ela mesma. Ela mesma. Que vai ocupar o altar e você não. Sua diaba, né? Abre os nossos ouvidos para escutar a tua palavra. É fatal. É fatal. É fatal. Olha a parte bonita. Ensina-nos a partilhar, comungar do pão e levar o pão. Levar o pão às pessoas. Permanece conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Faz de nós discípulos missionários, exemplo de Maria, a discípula fiel, sendo testemunho. E sempre, a gente não tem como nos dar uma entradinha da Nossa Senhora no pacote. Ela é para nós a estrela da evangelização. Maria se torna um ícone, sem forçar a barra. Por quê? Ela escuta o anjo. Ela se dispõe, faça-se em mim aquilo que quiser, não estou entendendo nada, e entra na escola de Jesus. Tá? Vai caminhar com ele, vai sofrer com ele, não vai entender. A gente queria saber os entremeios disso aí. Será que, né, passou no coração dessa mulher? A Bíblia não vai se preocupar com isso, evidentemente. Não é ela o foco. Mas ele dá umas pistas para nós. Maria ali foi lá na sinagoga, viu o que o filho está fazendo. Lá recebeu o João em casa. Quando fala que o discípulo levou ela para casa, foi até hoje. Imagina o menino carregando as cartas. Ela foi lá, deixa que eu levo você. Eu aguentei tanta coisa. Nós somos testemunhas da ressurreição. Está vendo por aí? Isso é uma oração para nós. Isso é uma oração para nós. A nossa identidade, a nossa vocação é essa. A nossa vocação é essa. A vocação que nos faz, né? Bons cristãos, bons homens. Então, minha gente, o caminho que nós vamos fazer é esse. Nós vamos mergulhar, né, nesse tempo, nessa etapa catequética. A Cida teve a delicadeza de colocar como temas, né? E foi bom, né?
deixar-se encontrar para ajudar no encontro. Só um encontro verdadeiro pode saciar a sede do amor, um tesouro em vasos de argila, permanecer fiel ao chamado, abrir-se à novidade do Espírito, saber escutar, ensinar a escutar. Às vezes a gente escuta, mas não ensina o outro a escutar. Tem aquela parte da catequese, saber fazer, né? É uma jogadinha que a catequese nos ensina, né? Amor único, meio de catequizar. O amor, o único meio de catequizar. Fala da comunidade, lugar privilegiado de testemunho da vida cristã. Então nós vamos passear aqui, por este tempo, né? Falando pelos documentos, por aquilo que nós temos, nos identificando. Você vai perceber a sua vocação aí. Tem aquele chamado às vezes direto, né? Deus vai. Se você veio aqui hoje, já é um bom caminho. Mesmo alguns que já trabalham na catequese, mas eu quero estar ali. É como nós. O padre vai ter um concurso lá. Coisa que nós sabemos, mas nós vamos. Porque às vezes o cara falou, pô, gostei do jeito que ele falou, lembrou uma coisa que fazia tempo que eu não conversava, né? Então a gente vai passeando muitas vezes por isso aí. E eu não vou me alongar mais, né? E encerrar aí para dizer, é o caminho que nós vamos fazer nesse temporada toda vez. Repito, como vocação, esse encantar-se com a figura de Jesus. Porque cada um é no seu tempo, no seu modo. Tem pessoas que são mais assim, eu me encanto com Jesus, sim. Tem pessoas, eu me encanto com Jesus, né? Cada um no seu modo. Não é porque ele está mais melado que ele gostou mais. Não. Tem gente que, gosta de Jesus. Gosta. Eu tenho lido agora uns livros meio pesados sobre a pessoa dele, de autores que, mas me encanta. Cada um tem um jeito de se encantar. O fato é assim, esse homem mexe comigo. E o fato dele mexer comigo me faz querer estar aqui ressoando a mensagem dele. Quero ressoar a mensagem dele, fazer essa mensagem não parar mais. E aí nós vamos fazer essa mensagem por palavras. Nós temos um rico material pedagógico. Nós vamos fazer pelo nosso testemunho. E o nosso testemunho, quanto mais comunitário, melhor. A pessoa vai enxergar aqui, dentro de uma igreja, de homens e mulheres, gente legal, gente bem, gente trabalhada. Vamos fazer nada. Muitos questionamentos que virão. Mas a igreja não isso. É aqui, né? Cristo quis construir esse pacotinho de gente. Os seus temperamentos, os seus modos, os seus maneiras. A gente que era mais para frente, a gente que era mais atrapalhado, a gente que era traído. A igreja é essa. Então, é o caminho que a gente vai fazer nessa temporada para a gente ir se sentindo. Né? Vasos de argila, mas um bom material para o Senhor ir moldando, né? E nos fazer a melhor coisa que poderia fazer. Antes, para esses momentos de formação catequísticas, né, para nós. Primeiro, acolher com alegria, com respeito, com carinho todos os catequizandos, inclusive os pais. Já fazemos isso, graças a Deus. Conhecer os catequizandos, as suas realidades, isso é importante. Chamar os catequizandos pelo nome de batismo, eu já seria reprovado, tenho tanta dificuldade. Aplaudo quem é assim, fico com certa inveja. Usar a Bíblia em todos os encontros, ela deve ser usada sempre. Rezar com os catequizantes, rezar por eles, ensiná-los a rezar. Bonito isso. A oração é um dos elementos essenciais dos encontros de catequese. Rezar mesmo, perca tempo. Bom sentido, né? Não é aquela oração breve. Ter sempre em mente que a pessoa de Jesus Cristo deve ser o centro de todos os encontros. Chegar primeiro e sair por último. Por isso que o catequista ele é um presente na comunidade, porque é um trabalho árduo, né? Chegar primeiro e sair por último. A presença do catequista, a chegada e a saída é muito importante no processo de educação à fé. Isso aqui é bem salesiana, né? Dom Bosco é o sistema preventivo, né? O aluno quando chega na sala, o professor tem que estar lá. Ele é o último a sair da sala, né? Nós sabemos disso. Porque essa é a prevenção, para ele não ter, né? Você não chegar depois do problema. Deixar o ambiente preparado e organizado para os encontros. É um detalhe. A Cida veio aqui, tinha arrumado ali embaixo, ele passou para cá. Um detalhe que muda. Ter o conteúdo e o método organizado antecipadamente. Claro, evidente, né? Claro, às vezes pode ser pego de surpresa.
Ô, Leandro, está aqui nesse falso santo. Mas o tema hoje é o Padre Chico. Vai lá, fala alguma coisa. Mas, claro, a gente vai, do nosso trabalho, a gente vai ficando com a coisa meio na bunda. Evitar todo e qualquer tipo de improvisação. Valorizar os dons, os talentos e as colaborações dos catequizandos. É legal, né? Porque a turma assim, que é adolescente, sempre tem aquele que vai se destacando, né? E a gente é assim, né? O educador vai se chegando a esses que são legaisinhos, né? Mas não esquecer que às vezes, coitadinho, tem lá no fundo, atrapalhadinho. A gente não é o beijo. Esse a gente tem que estar sempre em sintonia com o pároco e os coordenadores, testemunhar o que fala e ensina. A presença e o testemunho do catequista são fundamentais em todos os momentos da vida paroquial. Assumir o ministério da catequese como compromisso e por isso evitar faltar aos encontros. Assumir o ministério da catequese como compromisso e por isso evitar faltar aos encontros. Saber usar com critério e criatividade os recursos didático-pedagógicos. Ter sempre a consciência de que o catequista é educador da fé e não educador escolar. A pedagogia é importante, não é? Mas somos catequistas. Tudo que a gente mexe com meios assim, às vezes falha. É normal. Então, esteja sempre aquele plano 2. Falhou, não tem problema não. Nossa, montei um negócio ali fora, para um pedaço, tá lá. Brinca de arca de Noé com eles. Muda o tempo. Era uma oração tão bonita, coitado, ainda usava aquelas fitas, né, cassete, foi colocar a oração, a fita, minha Nossa Senhora, que merda que eu fiz aqui, a oração. Aí estava uma tão bonita, aí não tinha mais como continuar a oração. Uma vez eu montei, estava no retiro em Penedo, acho que é um mosteiro, não Penedo, Vinhedo, um mosteiro, e aí era aniversário de Nossa Senhora 8 de setembro, nós fiz um lugar bonito, um lixo, cheio de presentes, assim, né? E a gente ia sair num caminho, cada um ia trazer, era toda uma dinâmica a oração. As freirinhas do lugar, elas passaram recolhendo tudo, guarda. A hora que a gente chegou no lugar, não tinha nada, meu Deus do céu, aí falou, irmã, a gente achou que vocês tinham esquecido lá, a gente guardou tudo. Acabou com a festa nossa, da Nossa Senhora, falou, irmã, viu, palhaçada. Dialogar com os catequizandos, ser presença de Deus no meio dos catequizandos, evitar fazer comparações entre catequizandos. Cada um possui qualidades e defeitos, nós sabemos disso, né? Dentro da sala de aula. Ter a consciência de que está evangelizando em nome da igreja, não em nome próprio. Possibilitar encontros alegres e descontraídos. Controlar aqueles que gostam de falar demasiadamente e possibilitar aos que são tímidos se desenvolverem intelectual e religiosamente. Manter a disciplina com bondade, com ternura, com firmeza. Como eu faço? Gente, tem muito mais. Apenas um olhar para depois que também da catequese. Então é isso, nosso pontapé inicial. A missão nossa é essa. A missão pensar assim, eu estou numa missão apaixonante. Missão minha é a missão que os apóstolos fizeram. Tinha dia que eles voltavam para casa entristecidos, meio frustrados, tinha dia que voltavam felizes. Algumas deles, pai, Jesus, já fizemos exorcismo, o diabo não saía, o que a gente fez de errado, né? Você tinha fumado antes, não pode. Então tem todo o processo, né? Não, tem dia que você foi tão animado no seu encontro, não foi aquele encontro que você queria. Não desanime assim mesmo, não é? Não deu certo hoje. Os desafios que nós temos, você partilhou bem, né? Na realidade que nós vivemos ali hoje no liceu. Né? Mudar às vezes um pouco é ruim, parece que a gente perde um pouco o chão. Então, é esse cenário que nós vamos caminhar ao longo deste ano. Né? Então, serão bem-vindos, né? E lembrando de alguém, chama mesmo, ainda dá tempo da gente bater no batente aí, para no final do ano a gente ter uma boa galera aí, né? Já agitando o catequese na nossa paróquia e outros lugares que nós somos chamados também a evangelizar, tá bom? Pedir então a bênção de Deus para nós, por estes cursos, por esses encontros, né? Por este curso, para aquilo que o Espírito Santo já reserva para nós também nesses nossos momentos. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.